Olá, tudo bem? No final da aula anterior, apresentamos alguns exemplos de códigos digitais, como por exemplo o código Morse e o código ASCII. Eles eram padrões formados por dois tipos de símbolos, também chamados símbolos binários, arranjados para representar outros símbolos, como letras ou objetos, como os comandos do teclado do computador, como neste caso que estamos mostrando neste momento. Reflitamos de novo sobre o significado das mãos nas cavernas, lembra? No capítulo anterior concluímos que a maioria das representações de mãos em cavernas pelo mundo poderiam ser signos de tipo, lembra, índice, que mostram a necessidade do ser humano de garantir a sua perenidade. Isso era uma interpretação. Contudo, diferentemente dos casos anteriores, em algumas cavernas, como a de Gargas e Cosquer, na França, a perenidade não seria a interpretação mais válida. Nestas cavernas aparece uma característica diferente. Alguns dedos das mãos aparecem mais curtos. Como vimos, a primeira interpretação deste fato foi que alguns dedos poderiam ter sido ritualmente amputados ou talvez gangrenado e caído por causa do frio intenso da Era do Gelo. Contudo, não foram encontrados esqueletos com dedos nessa situação. Observou-se também que a maioria das mãos representadas eram mãos esquerdas. Além do mais, a pintura nos dedos aparentemente amputados parecia ter penetrado por detrás dos dedos do antigo pintor, como se existisse um vão entre o dedo e a parede decorrente de ter dobrado os dedos. Estes fatos sugeriram a hipótese de que as silhuetas das mãos representavam um tipo de codificação digital. Dígito significa dedo, lembra? Que permitiria a comunicação não verbal entre os nossos ancestrais enquanto caçavam os grandes mamíferos da época. Assim, a mão esquerda era usada para os caçadores se comunicarem, enquanto a mão direita carregava a arma da caçada, que na época era o chamado atlatl. Olha que nome esquisito. Atlatl, também chamado propulsor. A mão direita precisava de todos os dedos para segurar o atlatl e a flecha, enquanto que a esquerda somente precisaria do dedo polegar para tirar a flecha da bolsa pendurada nas costas. Por isso que o polegar não parece estar envolvido na codificação. Sempre ficava esticado, que era realizada com 4 dedos. Então aqui temos a mão direita para lançar o atlatl e a mão esquerda talvez para pegar de detrás a flecha e os 4 dedos para codificar. Olha que bonito esse atlatl. Você viu? Todo esculpido. Foi na época mesmo do Pleistoceno e o início do Oligoceno. Faz 11.000 anos. E aqui temos um exemplo de caçada em que várias pessoas intervêm juntamente para poder caçar esses animais tão grandes. Bom, então vamos continuar falando. O número de códigos diferentes que podem ser realizados com 4 dedos, tá? E 2 símbolos, que seria dedo esticado e o dedo encolhido, seriam os 2 símbolos e os 4 dedos, seria 2 elevado a 4, ou seja, 2 por 2, aqui teríamos 4 opções, com 2 dedos, 1, 2 e mais 1, 2, no total 2 por 2, 2 elevado a 3, e a 3 códigos distintos que podemos codificar, e 2 elevado a 4, no total
Las combinaciones de estos 4 dedos serían 2 elevado a 4 igual a 16. A fórmula usada para resolver la cuestión anterior, n elevado a k, será muy usada en este curso. Calcula cuántos códigos pueden ser realizados con palabras de k letras, en este caso 4 letras en cada palabra, siendo que el número de letras en un alfabeto específico es n, en este caso 2 letras, encollido, esticado. Entonces tenemos 2 letras, palabras de 4 letras, total 2 elevado a 4. Si la cuestión fuera contraria, teniéndose códigos y queremos saber el número de letras por palabra para un alfabeto de n letras, la operación a ser realizada sería inversa de la anterior, o sea, k igual, o sea, cuántas letras, es igual al logaritmo en base de n de c, siendo c el número de códigos que queremos codificar. Esta fórmula podría ser utilizada para saber, por ejemplo, cuántos dedos serían necesarios para producir 10 códigos diferentes, por ejemplo, para contar de 1 a 10. En este caso tenemos un alfabeto binario, dedo esticado y dedo encollido. Entonces, para producir 10 códigos precisamos k igual logaritmo en base 2 de 10. Teniendo en consideración que la mayoría de las calculadoras solamente tienen logaritmo decimal, utilizaremos la fórmula equivalente k igual 3,32 logaritmo en base 10 de 10, que en este caso es 3,32. Es importante pues dar una revisión de los dos logaritmos, porque vamos a tener que usar a lo largo de la materia varias veces estos logaritmos, y es bueno saber el logaritmo de suma, la soma, el logaritmo del producto, el cociente, cómo se relaciona a mudanza de base de logaritmos. Todo eso es muy importante, pues dar una revisión a los logaritmos. Entonces, en este caso precisaríamos, estamos pensando cuántas letras precisamos, o sea, en este caso cuántos dedos precisamos. En este caso precisaríamos de 3,32 dedos, más como los dedos siempre son cantidades enteras, tendríamos que modificar un poquito la fórmula, que sería utilizando la función teto, o sea, y de este modo, utilizando la función teto de 3,32 aquí, sería 4, o sea, ya estamos calculando o mayor entero que está acima del número, por eso llamamos función teto. Entonces precisaríamos de 4 dedos para contar até 10. Y justamente es lo que acreditamos que acontecia. Olha, no ano 2014 houve um progresso na interpretação do significado das mãos nas cavernas. Karen Leigh A. Overman, da Universidade de Oxford, sugeriu que as mãos representavam um primitivo sistema de contagem de números inteiros. A pesquisa mostrou com clareza que existem diferentes posições dos dedos para os primeiros 5 números inteiros, que basicamente são os que estão aí mostrados. Com a mão esquerda, desculpa. 1, 2, 3, 4 e 5. A pesquisa mostrou com clareza que existem diferentes posições dos dedos para os primeiros 5 números inteiros, como estávamos falando. Ainda nos países europeus, especialmente na Alemanha, a contagem com os dedos é feita segundo esta ideia, com a mão esquerda e com estes dedos aqui. Existem também alguns indícios que sugerem que as pinturas das mãos mostravam um modo de contar não até 5, mas até 10, usando uma única mão. Vimos anteriormente que para criar 10 códigos binários são necessários no mínimo 4 dedos, embora 4 dedos consigam codificar até 16, 2 elevado a 4, códigos binários.
O primeiro indício que sugere a contagem decimal realizada com uma mão na caverna de Gargas é que, tendo 160 mãos desenhadas nas suas paredes, somente há 10 tipos de silhuetas nas mãos. Olha que curioso. Ou seja, nessas cavernas, tá? Já temos que, mesmo que existam 16 possibilidades, como aparece aqui, coloquei dedo esticado 1 e dedo encolhido como 0, então existem 16 possibilidades, mas nessas cavernas aqui aparece a figura do artigo científico, somente foram encontrados 10 silhuetas, mesmo que eram 160 e poucas, mas no final eram de 10 tipos. Neste caso, nesta figura do artigo científico, aqui está colocada a figura, a mão de tipo B, que tem 3, foram encontrados 3. A mão de tipo C, que foram encontrados 13 tipos deste tipo. Já a mão D, que aparece uma cruz, isso significa que não foram encontradas mãos com esta organização de dedos. A mão E já teve 1, e assim por diante. Então, temos assim algumas combinações, embora que apareçam aqui, não foram encontradas. E uma das coisas que chama a atenção é assim, que pelo menos nessa cultura da França e da primitivos, evitavam mostrar o dedão. Tipo, já na época, talvez na época muito primitiva, talvez era ofensivo alguns sinais ou signos que mostravam esse tipo de conotação, e para evitar isso, não somente evitavam, digamos, este caso, o caso M, que é o mais claro, mas também evitavam, por exemplo, o caso I, ou qualquer outro caso, o L, ou inclusive, o N aqui até apareceu, mas neste caso são 2 dedos juntos, o indicador e o polegar, então aqui não teria problema. Mas então parece realmente que estão evitando esse tipo de conotação. Então, é bem interessante, porque se observamos, temos a contagem até o número 6, é fácil, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Este 6, o 6 nos códigos digitais da Coreia do Sul e de Japão. Isto aqui, na Coreia do Sul e Japão, é o 6. Então, se nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6, é até fácil pensar que o 7, dando continuidade a este valor, poderia ser este aqui, 7, como aparece na figura, 8, como aparece na figura. Só que tem um probleminha. O 9 seria igual ao 5. Então não pode ser o 9. Tá? Então eu invito vocês a dar uma pensada e colocar aqui no chat o que vocês fariam para o 9. Aí tem várias possibilidades. Olha, tem A, B, C, D, E, F, G, H. Como que de repente tem que ser algo assim que seja fácil de fazer e que seja uma continuidade do que estamos fazendo. Então, por exemplo, estamos no 6, 7, 8, e aí? O que fazemos com o 9? Levantamos, não levantamos, fazemos o quê? Tá? Tá certo? Dá uma pensada, coloca aí no chat, vamos dar uma pensadinha. Qual poderia ser, se A, o B, o C, o D, o E, o F, o G, o H? Qual que vocês acham que poderia ser o 9? Vamos ver se coincidimos vários, tá? Bom, então eu vou já antecipar. Se vocês não colocaram, vou antecipar. O 9 seria assim: 9. Ou seja, é assim, levantando mesmo o indicador, mas abaixando na hora o dedo central, tá? Então já seria fácil, porque seria 5, 6, 7, 8 e 9. Aí não teria problema nenhum. E do 9, o que vocês já fariam para fechar o código assim, para determinar o código que fique um fechamento?
Imagina, vamos tirar já o 9 dessa opção, que era a opção D, né? E do D passaríamos para o quê? Para que outra opção poderia ser interessante? Escreve aí no chat também, por favor. Vamos ver se coincidimos. Qual seria o 10? O código 10, tá? Então, o 10, olha, seria este, 10. Que seria o mais rápido de fazer, tá? Então, justamente todos estes 10 que acabamos de mostrar são as mãos que existem nessas covas. Os outros dedos, ou seja, neste caso seria o D e o F. As outras combinações A, B, C, E, H, G, nenhuma delas existe nas covas. Então, olha que curioso. Tá muito possível eles estarem fazendo um código decimal com uma única mão, igual que já existe esse tipo de códigos decimais com uma mão na Coreia do Sul e no Japão, tá? Só que são um pouquinho distintos deste que acabamos de mostrar. Mas este é muito simples, muito fácil, muito legal. Até que eu adotei, às vezes eu estou corrigindo notas, eu quero me lembrar de um número, então rapidamente já coloco a nota na minha mão, por exemplo, 10, né? ou 9. Então seria, olha, 1, 2, 3, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Que legal! Imagina os homens mais antigos, nossos ancestrais, na casa do mamute falando, vai, 6 por lá, 5 para cá, vamos tentar avançar tantos passos, etc. Poderia realmente ser um código bem útil na hora desse tipo de atividades. Bom, então, continuando um pouquinho, vamos falar que na antiga Suméria, faz 5 milênios, 3000 antes de Cristo, existia também a contagem com os dedos. Eles tinham um método peculiar para contar até 60 com os dedos das duas mãos. Com a mão esquerda contavam até 12, tocando com o polegar uma das duas falanges dos outros 4 dedos, segundo está mostrado na figura 12. Então, por exemplo, o 1 como era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mas o que acontecia com o 12? Até podia chegar no 12, mas se eles queriam continuar contando depois do 12, eles já colocavam o 12 assim, isto era o 12. Mão direita, polegar esticado, 12. Tá? E como era o 13? O 13 já era 12 e mais 1. Este era o 13. 13, 14, 15. E assim por diante. Quando chegavam a duas dúzias, chegavam aqui, por exemplo, 20, 22, 23, e a chegar a 24, duas dúzias, já eram 2 dedos, e aqui 0. Tá? E aqui se podia contar até 5 dúzias. No caso da mão direita, eles usavam assim: 2, 3, 4 e 5. 5 por 12, 60. 60 possibilidades. E talvez até mais, porque aqui podíamos contar até mais. Então era 5 por 12, 1, 2 dúzias, 3, 4, 5 dúzias. E podíamos contar mais, na verdade. Não era mais de 60. Depois podíamos contar até 60 e mais 11, que seria 71, tá? Porque podemos contar aqui 61, 62, 63, 64, 65, 66, 60, 70, 71, tá? Já 72 seria aqui, mas não teríamos como passar esta mão, tá? Então era bem interessante. Olha os sumérios, que caras mais interessantes. E além do mais, eles tinham para, eu acho que quando já chegavam nos 60 com esta mão, eles já começavam a contar em outro código que era com base 60, base sexagesimal. Então utilizavam o código com base 12, o duodecimal, base 12, e depois já, talvez, já quando tratava-se
de códigos muy grandes, de medidas grandes, ya utilizaban a base 60. Ellos tenían dos bases de medida, 12 y 60. Então, olha que coisa tão interessante. E isso era que era a primeira civilização. Então, vamos lá. Então, nesta figura, mostramos 32 unidades distribuídas do modo seguinte: 2 dúzias na mão direita, como está na figura, e 8 unidades na esquerda. Actualmente, com uma simples divisão, podemos realizar a distribuição das 32 unidades em 8 falanges na mão das unidades e 2 dedos na mão das dúzias. Então, por exemplo, vamos supor que eles queriam colocar 32 unidades, tinham 32 objetos. Como se faria o cálculo? Você calculava primeiro o número de dúzias, dividindo 32 entre 12. Aí tínhamos 2 dúzias. E aí já sabia quantos dedos podemos colocar na mão direita, 2 dúzias. E aí sobravam quanto? 8 unidades. E essas 8 já podíamos colocar na mão esquerda. Bom, este código aqui, que seria 28 que vemos aqui embaixo, é um código duodecimal, ou também chamado docenal, porque é de dúzia, tá? Mas observa esta divisão, pode até parecer simplérrima, mas nós vamos usar bastante esta divisão para passar de sistema, neste caso decimal, a outro sistema, neste caso duodecimal. Então, 28 era a contagem duodecimal e 32 era a contagem decimal. Por isso colocamos o subíndice, o índice pequeno embaixo do número. Por exemplo, temos aqui 12, 28 em sistema duodecimal e antes tínhamos 32 em sistema decimal. Este sistema, baseado em agrupamentos formando dúzias, é chamado sistema duodecimal, como falamos, e possuía muitas vantagens que serão explicadas daqui a pouco. Por isto que existem pessoas propondo mudar o sistema decimal pelo sistema duodecimal. Essas pessoas formam the American Dozenal Society e the Great Britain Dozenal Society. Eles querem mudar de 10 para 12. Acham que 10 é um sistema que eles não gostam. Na verdade é que não gostam porque eles já tinham esse sistema dozenal anteriormente e foram os franceses, e eles não se dão muito bem os britânicos com os franceses. Foram os franceses que, depois da Revolução Francesa, falaram para colocar o sistema decimal em todos os países. O tipo de símbolos utilizados na contagem pelos promotores do sistema duodecimal é o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e agora os outros, na Inglaterra, chama-se 9, e agora DEC, esse é o 10, e L, que é vem de 11, é o L. Então nós temos, em inglês seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, DEC L. Uma dúzia escreve-se 0, seria uma unidade de categoria superior e 0 unidades, seria como aqui no dedo, o dedo de direita, uma dúzia, e 0 na mão esquerda, tá? E eles chamam esta quantidade 10, 0, de DAO. Então nós temos DAO é 0. O número que vimos anteriormente nas mãos, duodecimal, é 28. Lembra? Então, se nós continuarmos contando em duodecimal, vou contar em inglês, nesse caso, 28 seria DAO, seria 2 DAO, 2 dúzias, 2 DAO 8. Então, teríamos 2 DAO 8, 2 dúzias 8, 2 DAO 9, 2 DAO DEC, 2 DAO L,
3 dau. No final teríamos 3 dúcias. No exemplo anterior vamos a analisar o número, já que já vimos, já falamos, 2, 8, que tem duas posições. Mas como seria se tivéssemos uma terceira posição? Como no número E28. Neste número, o E significa uma grossa. O que é uma grossa? Uma grossa seria 12 elevado ao quadrado, 12 vezes 12. E seria número de grossas, número de 144 unidades. Assim, o número E28, que se pronuncia El gross 2 dau 8, El gross significa 11 grossas, 2 dau, 2 dúcias, 8, El gross 2 dau 8, seria equivalente a exatamente a partir desse valor de 144 unidades a este outro valor. Teríamos 11 grossas, 11 multiplicado por 144, más 2 dúcias y más 8. En total, 1616 unidades. Então, aqui já nos vemos que os números são códigos. Tudo bem, são códigos. Mas um tipo especial de código, já que cada símbolo não se identifica somente pela figura, mas também pela posição. Então tem um valor básico e um valor posicional. O valor posicional do símbolo depende do valor básico, da base de numeração, que seria B, e da posição relativa dentro do código numérico. A posição PDS, que seria o dígito menos significativo, seria 0. Ou seja, a primeira posição, neste caso normalmente a direita, seria a posição 0. Depois a posição 1, posição 2, etc. Então, o que acontece é o seguinte: uma vez já tendo esses valores, o valor posicional do número, ou seja, o número não é qualquer, 3 não é 3, depende de onde esteja, pode ser no sistema decimal, o 3 pode ser 30, pode ser 300, pode ser 3000, por exemplo, tá? Seria no caso, ou no caso das dúcias, poderia ser 3 dúcias, ou 3 grossas, tá? Dependendo da posição. Então, para saber qual é o valor posicional, utilizaríamos esta fórmula. Valor posicional do símbolo S é igual ao valor do próprio símbolo, que seria um número, 3, 4 tal, multiplicado pela base elevado à posição. E vimos que a posição começa em 0 e vai avançando. Tá? Então vamos tentar ver se convertimos um valor duodecimal e queremos averiguar qual é o valor decimal. Então imagina que queremos saber em quantos são E grossas, 2 dúcias e 8 unidades. Ou seja, como já falamos, El gross 2 dau 8. El gross 2 dau 8 passado a valor decimal, basicamente significa que vamos ter que somar aos valores posicionais de cada uma das letras. Então nós temos que o valor posicional da E é, neste caso, valor do E é valor, neste caso, observa que seria o valor do símbolo 11, multiplicado por 12 elevado ao quadrado, porque estamos na posição 0, 1, 2, na terceira posição, mas começando aqui esse PDS é 0. Então 11 multiplicado por 12 elevado ao quadrado, 1584. Esse seria o valor posicional do E. E lembremos, claro, nós estamos desde o ponto de vista de base 10. Então, neste caso, chegamos no final ao número em base 10, quando estamos calculando o valor posicional do símbolo. Vamos continuar. Por exemplo, neste caso já temos o valor posicional do 2. Então, o valor posicional do 2 seria valor do 2 pela base e a posição, que seria
0, 1, ou seja, a segunda de direita para a esquerda, seria 24 no total. E assim, no caso, já falando do 8, no caso 8 tem PDS igual a 0, 12 elevado a 0, 1, 8 multiplicado por 1 igual a 8. Então nós temos que aqui teríamos o valor posicional do E seria 1584, 24 e mais 8. E o valor do número total seria a soma de todos esses valores. Valor posicional do E, valor posicional do 2 e valor posicional do 8. No total, 1616, que seria então o valor decimal do valor duodecimal E28. Tá certo? Bom, então vamos continuar um pouquinho com a proposta da Dozenal Society, que vimos que eles queriam um sistema duodecimal. A maioria dessas pessoas eram de origem britânico, então já existia os sistemas de medidas em base 12. Por exemplo, a tradicional medida de comprimento, o P, eram 12 polegadas, tá? Ok, vocês não sabem de onde que vem a polegada, eu até descobri agora recentemente. A polegada são 3 sementes de cevada. Se você pega 3 sementes de cevada uma detrás da outra, e aí essas 3 média fornecem um valor de 2,5 centímetros, que é uma polegada. Então aí já você tem que um P são 12 polegadas. Bom, e depois também tinha as moedas. Eu até me lembro, porque eu acho que quando eu cheguei lá na Inglaterra, passei um tempinho lá, utilizavam o shilling, que eram 12 pence. A moneda era o shilling, equivalente a 12 pences. Olha, um dia muito ruim para os britânicos foi o dia chamado Decimal Day, que foi o dia 15 de fevereiro de 1971, em que o sistema monetário britânico e irlandês mudou para decimal, com o intuito de favorecer o comércio com os demais países, que eram a França, etc. Mas então tiveram que colocar todo em decimal quando estavam acostumados ao sistema duodecimal. Olha que curioso. Os sumérios, lá longe, tinham sistema duodecimal. Os ingleses também, bem na antiguidade. Os partidários do sistema duodecimal argumentam que ele favorece as operações aritméticas e transações mais comuns. Por quê? A causa é que o número 12 é mais fácil de factorizar do que o 10. O 12 pode ser dividido por 12, por 6, por 4, por 3, por 2 e por 1. Tem 6 fatores. Enquanto que o 10 só pode ser dividido por 5 e por 2 só, e por 1. Então tem 4 fatores. Por conta disso, você pode falar, eu quero a metade, por exemplo, até é mais fácil você ir pedir, me dá uma dúzia e me dá uma dúzia metade. Então eles dão dúzia e 6. Ou uma dúzia e um quarto, uma dúzia e 3. Tá? É mais fácil fazer isso que de falar, me dá um 10 e metade, tudo bem, aí está certo. Mas 10 e um quarto já fica difícil, né? Não existe um quarto de 10. Então, aparentemente, esse tipo de medida duodecimal realmente favorece as transações mais corriqueiras, assim, de tipo do dia a dia. Olha, outra coisa que é bastante útil é a questão das horas, porque as horas são 12, exatamente 12 horas do relógio. Então, tendo 12 horas no relógio, podemos fazer um relógio como aqui, em sistema duodecimal. E aqui, neste caso, também usavam algo parecido ao que os sumérios utilizavam, só que ao invés de contar de acima para baixo, 1, 2, 3, igual que os sumérios, os ingleses contam de abaixo para cima. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E ao invés de ter aqui na mão direita, igual que os sumérios, que era 1, 2, 3, 4 e 5, não. Aqui já volta a contar de novo aqui, seria
uma dúzia, duas dúzias, três dúzias, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dúzias. Então teríamos um valor bem grande, tá? Que seria, este último seria uma grossa, 12 dúzias, tá? 100 em código duodecimal. Então nós temos que utilizaríamos as falanges das duas mãos para contar em duodecimal, no caso da proposta da Dozenal Society. Bom, uma operação comum com sistemas de numeração é encontrar o número na nova base a partir do número em decimal. Por exemplo, se quisermos saber quantas dúzias grossas são 196 ovos, escrito em numeração decimal 196, começaríamos dividindo primeiro 196 entre 12 para saber quantas dúzias temos. Assim, 196 ovos dividido entre 12 são 16 dúzias. E mais 4 ovos. Aqui até nós vemos graficamente. Aqui estas em azul são nas dúzias. Então nós temos, como vimos, 16 dúzias. 16 grupos de 12 em azul. E sobraram 4 ovos. Então 16, 4. Mas, o que acontece? Que 16 dúzias, na verdade, dentro dessas 16 dúzias, podem estar uma grossa são 12 dúzias. Então, o que nós fazemos? Voltamos a dividir por 12 para saber quantas, a partir de 16 dúzias, quantas grossas nós temos. Então, nós temos uma grossa, 4 dúzias e mais 4 unidades, que seria o que está escrito aqui. Uma grossa, 4 dúzias e 4 unidades. Então, 196 ovos. Seria em base 10 igual a 144. Desculpa. A 144, 144 em base 12. Olha que coisa interessante. Então, nós temos aqui claramente o valor posicional, porque temos uma grossa, 1 por 12 elevado ao quadrado, 4 dúzias, 4 multiplicado por 12, e 4 unidades, 4 por 12 elevado a 0, que seria 4 por 1, 4. Então, nós temos, esse método que acabamos de aprender aqui, serve para todos os sistemas de numeração. Olha, até pode parecer que estamos falando coisas aqui simples, tal, mas pensa bem. Se nós queremos passar, por exemplo, 196 para a base 2, o que faríamos seria várias divisões sucessivas pela base. Base 2, dividir por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, até que já não possamos dividir porque vai dar um número decimal. Neste caso, paramos de dividir aqui porque aqui já não daria um número inteiro a divisão. 1 dividido por 12 já não poderíamos dividir. Então, até o ponto que nós possamos dividir, vamos dividindo. Então, depois pegamos o número final, que seria o primeiro, e vamos pegando os restos em ordem de direita para a esquerda, 4, 4. E este sistema serve para qualquer importante, de verdade. Não esquece, porque até parece que é fácil o que estamos falando, mas, olha, sistemas em base 16, dividir por 16 várias vezes, para passar de decimal para 16, sistema em base 8, vai dividindo, e aí vamos obtendo depois o valor final, o valor transformado na base, seria começando por aqui direito e continuando com os restos, 1, 4, 4. Importante. Estamos trabalhando em duodecimal. E é também importante saber sumar. Você fala, logicamente já sei sumar. Tudo bem, já você sabe sumar, mas você sabe sumar em binário, você sabe sumar em base 16, 8, em base 12. A base 12 é muito útil porque, como é uma base fácil de entender, até a soma é fácil de entender.
Então, por exemplo, se vamos a sumar estes dois números que estão expressos em duodecimal, temos E14 e 134. Somando esses dois números, o DEC e o 4 seria 2, porque seria uma dúzia, DEC 4 seria 14 no decimal, mas seria mais uma dúzia e 2. Então, uma dúzia e 2 seria uma dúzia que nós levamos para a seguinte coluna, temos uma dúzia e 2 que fica abaixo. E aí já do que estamos somando à esquerda são dúzias. Então já temos uma, 2 e 3, 5 dúzias, aí não tem problema. E aí já temos L, que seria L grossas, mais uma grossa, que seria 12 grossas. E 12 grossas seria 1, 0, ou 12 é 1, 0, uma dúzia e 0. 12 grossas seria 1, 0, 5, 2. Então, importante ver como que é a soma, porque também este tipo de soma, vocês teriam que praticar um pouquinho. Vou ver como faço soma em base 16, em base 60, em base 1, em base 2, não, em base 1 não existe, base 2, tá? Porque em base 2 não seria uma dúzia, seria um par. Olha, pensa bem, temos 1 mais 1, que seria, imagina que olha, aqui seria a coisa mais absurda, imagina uma mão que tivesse não todos estes dedos, as falanges, mas somente um dedo, um único dedo, que marca 0 e 1, tá? Então estamos em binário, por exemplo, o código 1, 0. Então, o que aconteceria? Como contaríamos? 0, tudo bem? 1, e agora 1 mais 1, um par. Então já passamos para outro dedo, tá? Aqui teríamos um par, e aí poderíamos cantar um par e um par e 2 já seria 2 pares. Então vocês veem como que vai funcionando a base em binário. É muito mais simples, às vezes até mais complicado de entender. Eu acho mais complicado de entender o binário que o duodecimal, porque nós não estamos acostumados ao binário. O duodecimal é muito fácil, está muito corriqueiro, por isso até que expliquei para vocês de início o duodecimal. Porque depois todos os demais sistemas funcionam igual, e por isso preferi me focar no sistema que é mais fácil de entender. Bom, vamos continuar um pouquinho. Os códigos numéricos são códigos, como vimos, que onde tem um valor, uma ponderação na posição. E não somente seriam os códigos que acabamos de ver, duodecimal, etc. Por exemplo, outro código seria o código de uma data. Por exemplo, data... por exemplo, 3 de janeiro de 2027. Então, 3 do 1 de 2027. Temos 3 números. Aí, observa o seguinte, que coisa curiosa. Nos Estados Unidos, já não seria 3 do 1 de 2027. Eles já mudam. Eles colocam o mês primeiro. Então, seria 1, 3. 3 do 1 seria 1, 3. 1, 3 de 2027. Então, já vemos que o valor posicional tem que ter cuidado, que depende um pouco da cultura. E no Japão, eles são ao contrário, eles começam pelos valores sempre maiores. Então, colocam 2027, depois 1, que seria o janeiro, e depois o 3. Então, observa que coisa interessante. Depende da cultura, que, neste caso, o valor posicional muda por conta, basicamente, da forma de pensar. Os japoneses, por exemplo, pensam do maior para o menor. Por exemplo, uma coisa muito engraçada é que quando eu morei lá, você não tem números nas ruas. Não existe numeração nas ruas. Eles dividem um plano, pegam um plano, dividem em várias partes, e em quadrados, e numeram os quadrados. Depois, cada quadrado dividem em mais quadradinhos, e numeram de novo. E depois cada quadradinho já seria mais pequeno, já dividem de novo. Então, puxa, é impossível, muito difícil para uma pessoa com mentalidade europeia ou mentalidade ocidental
entender de alguna forma, entender cómo se orientar no llamó. Yo realmente, vou ser sincero, estaba muy perdido muitas vezes porque não tinha realmente números nas ruas. Então existe, vocês veem que é cultural esse tema. No sistema de numeração temos os códigos, não são códigos, por exemplo, o código ASCII que vimos. O código ASCII tinha números binários, mas não tinha assim um valor posicional. Não tinha assim, tal posição, a ponderação é maior, não. A ponderação nos códigos em geral não tem por que ser dependendo da posição, mas os códigos numéricos sim. Então já passamos de códigos que vimos na aula passada, repertório, lembra? Os códigos e os repertórios, para códigos numéricos, que é um tipo de código, mas neste caso é um tipo de código no qual existe um valor posicional para cada símbolo. Bom, já lembramos, o mais fácil era o sistema decimal, onde, por exemplo, 649, o 6 tem uma ponderação de 100, 10 elevado a 2, o 4 tem uma ponderação de 10, 10 elevado a 1, o número de unidades tem uma ponderação de 1, 9 unidades, etc. Então, temos passado do sistema duodecimal, temos falado de valor posicional e temos voltado de repente para nos lembrar do sistema decimal, que é o que nós utilizamos corriqueiramente no dia a dia. E uma coisa importante é que assim, no sistema de numeração decimal, o dígito menos significativo aparece na sua direita, tá? Então, nós temos as unidades estão aqui à nossa direita. Por quê? Porque chama-se sistema de numeração arábiga. Por quê? Porque os árabes, não sei se vocês já têm visto a escrita árabe, eles escrevem de direita para a esquerda. E a numeração que nós temos provém dos árabes. O sistema de numeração decimal que nós usamos vem dos árabes, que em uma época do século VII, depois de Cristo, floresceu uma enorme cultura nesses países. Realmente a cultura no mundo estava nos países árabes. Depois já foi mudando, mas houve uma época de florescimento da cultura, e nessa época de florescimento da cultura era quando eles espraiaram para o mundo todo o tipo de numeração de direita para a esquerda, a numeração decimal ou arábiga. Bom, então temos vários sistemas de numeração. Olha, atualmente nós temos o sistema binário, base 2. Mas, lembra, olha, que é um sistema que não dá nem para colocar numa mão, porque não teríamos nem 5 dedos. Com um dedo já seria suficiente. 0 e 1. E já passaríamos a seguinte mão, um par. Um par e 1. Agora, 2 pares. 2 pares e 1, 3 pares. Puxa, é bem complicado imaginar. Então temos o sistema binário base 2. Sistema octal em base 8. Que vamos contando de 0 para 7. E já quando temos um octeto, já seria 1, 0. Um octeto e 0 unidades. Observa uma coisa muito importante aqui. É assim. Cada sistema binário carece do símbolo correspondente ao sistema. Isto é muito importante saber, tá? Cuidado, vocês têm que ter sempre em consideração. Até na prova, às vezes eu coloco alguma coisa como isto. Ou seja, o sistema binário não tem 2. O sistema octal não existe o 8. Cuidado, ele chega até o 7. O 8 seria um 0. Estamos no sistema decimal, onde o símbolo para o 10 não existe um rabisco, um rascunho que indique o 10. Estamos de 0 para 9. Duodecimal não existe um rabisco para 12. Tá? É um 0. Então, em cada um desses sistemas, teríamos que a base é idêntica e se representa por um sistema, por um número que chamamos
1, 0. 1, 0 em sistema binário é 2. 1, 0 em sistema binário octal é 8. A mesma numerinho 1, 0 em sistema decimal é 10. 1, 0 em sistema duodecimal é 12. E 1, 0 em sistema hexadecimal é 16. E temos também, na época dos maias, em Centroamérica, tinha um sistema vigesimal, porque utilizavam supostamente para contar os dedos das mãos e dos pés, vigesimal. E já nos sumérios, lembra que eles terminavam contando com a mão direita até 60? Pois aí, a partir de 60, eles já usavam o sistema sexagesimal, que tinha base 60. E eles utilizavam para medidas enormes. Eles já se interessavam pela astronomia, até pela distância dos planetas. Então já eles conseguiam ter uma aproximação de que distância está um planeta a partir da base sexagesimal. Porque com bases muito grandes, os números ficam mais enxutos. Já um número grande, se você utilizar uma base pequena, fica enorme. Bom, aqui temos a numeração maia. O 0 seria assim, como uma mão fechada, né? 1 seria um polegar, 2, 3, 4, 4. O 5 seria uma mão, 5. 6 seria um 5 e um dedinho. 7, 2 dedinhos. 8, 2 dedinhos. 9, 4, assim. 10, 2 mãos. 11, 12, 13, 14, assim por diante. E olha aqui que interessante, porque os maias tinham o 0. O 0 que interpretavam. Realmente esse símbolo era difícil de interpretar. Tem gente, o 0 que falava, não, o 0 é uma semente. Outros falavam, não, o 0 é um pão. Eu acho que o 0 é uma mão fechada. Isso seria um 0. Então, uma coisa interessante é que o dígito menos significativo na numeração arábica está à direita, mas o dígito menos significativo na numeração maia está abaixo. Então a numeração maia vai de abaixo para cima. Então se você, por exemplo, quer colocar, pode colocar abaixo o número 0, depois um 1 e outro 1. Então um de acima mede 1, seria 1 por 20 elevado ao quadrado. O outro 1 de abaixo, do meio, seria 1 por 20. E o 0 de abaixo seria 20 quadrados, são 420. 420 seria 1 e um pãozinho. 1 e 1 e uma mão fechada seria 420. Olha que coisa. Então existe essa organização de abaixo para cima. Dígito menos significativo abaixo, dígito mais significativo acima. Na numeração em base 20. E este seria já o sistema sexagesimal, onde os sumérios, para contar até 60, eles utilizavam estes símbolos aqui, porque isso era como eles imprimiam numa espécie de oblea de argila, uma espécie com um punção, eles faziam um buraquinho. E esses buraquinhos, eles são essas coisinhas que aparecem aí como se fosse um triângulo e uma linha. Isso é como se fosse a marca de um punção. Eles utilizavam uma espécie de oblea, que chama-se, né, de massa de argila, que colocavam assim, gravavam com esses digamos, instrumentos metálicos que eram bem pequenininhos, como se fosse um alfinete, tá? Mas nesse formato assim um pouquinho mais rude. E aí eles, já depois, quando já gravavam todo e escreviam na argila, eles esquentavam essa massa e já ficava dura e já ficava para outras pessoas lerem. E de fato temos toda a história do dilúvio universal, tudo isso está escrito em caracteres sumérios, certo? Que contavam até 60. Então tinham dois sistemas, até 12, como vimos no início, e depois já passavam para 60 para números grandes. Bom, então na computação temos estes sistemas: o binário, octal e o hexadecimal. Olha o binário, é importante este binário ter uma noção de como funciona. Olha, temos 0 unidades, uma unidade aqui,
Aquí ya tenemos un par y 0 unidades, porque vimos que a base 2 es un par, ¿no? Un par y 0 unidades, un par y una unidad. Ahora ya es un cuarteto, 0, sería 2 elevado a 4, un cuarteto, 0 pares y 0 unidades, un cuarteto, 0 pares, 1 unidad, un cuarteto, un par, 0 unidades, y así por diante. Entonces tenemos esa forma de contagem que a maioria das pessoas da computação conhece de memória. Só que acontece o seguinte, que esos, como já falamos, os números em binários ficam enormes, ficam gigantes, e às vezes são necessários para identificar uma posição de memória do computador, escrever um valor em binário. Só que para evitar esse tipo de números enormes, eles utilizam também octal em vez do binário. Então, tudo bem que todo está escrito em binário no computador, todo não está escrito em binário, mas para se lembrar, é mais fácil se lembrar de um 7 do que um 1, ou de um 6 do que um 0. Então eles podem colocar, por exemplo, aqui temos um 0, seria um octeto e 0 unidades, um octeto e uma unidade. Então neste caso, um 1 significa 9, isso seria 9, tá? E hexadecimal também, vamos contando, chegando até um ponto em que o 10 é o A, o 11 é o B, o 12 é C, o 13 é D, e o 14 é E, e o 15 é F. Lembrando que o símbolo para a base 16 não existe, então 16 seria um 0. Observa de novo que 16 em hexadecimal é um 0, 8 em octal é um 0, e um par em binário é um 0. Interessante. Bom, então agora já vimos que podemos dividir, utilizando divisões sucessivas. Por exemplo, se queremos passar de 196 para base 16, lembra como fizemos em duodecimal, dividindo por divisões sucessivas de 12. Vamos fazer aqui, quanto seria 196 em decimal em base 16. Então, como que nós fazemos? Dividimos 196 dividido por 16, temos 12 grupos de 16 e 4 unidades. Então, o resultado em base 16 seria 12 é representado pela A é 10, B é 11, 12 é C. Então, C4. 12 é C. E temos que 196 em decimal é igual a C4 em hexadecimal. Agora vamos ver como passar de uma base que não seja decimal para outra base que não seja decimal. Neste caso, temos que usar sempre como intermediário a base decimal. Ou seja, se eu quero passar de 144 em base 12 para 16, não dá. Teríamos que passar primeiro 144 para base 10 e depois resultado que teníamos aqui para base 16. Tenho que fazer essa, digamos, etapa intermediária. Então, para passar de 144 em base 12 para base 10, é simplesmente calcular o valor deste símbolo de 144. E como era, lembra, somando os valores posicionais de cada um dos símbolos. No caso, valor posicional de 1 es 1 por 2 elevado al cuadrado, valor posicional de 4 es 4 por 2 elevado a 1 y de otro 4 por 1. Sumando, obtenemos 196 y ya este sería 196, sería el valor en base 10. Más ahí, ¿qué hacemos? O que ya hicimos anteriormente. Para pasar de 100, ahora precisamos pasar 196 para base 16. Y ahí hacemos exactamente la operación que ya hicimos anteriormente y cuyo resultado ya conocíamos que era C4. Entonces observa, 144 en base 12 es igual a C4 en base 16. Otra cosa interesante, lembra que vimos aquella placa do Pioneer 10 que era
onde aparecían as frecuencias, los púlsares que estaban en volta da Terra, e aí aparecían en binarios dados. E aqui temos essa tabela dos púlsares. Vamos seleccionar um qualquer, uma desses púlsares, na verdade até por menos trabalho, mais curtinho. Pegamos este aqui intermediário e vamos ver qual é o número este aqui que nós temos, de binário. Olha que é complicado binário passar para decimal, vamos ver como que é difícil. Só que o pessoal da computação tem uma forma muito fácil de passar de binário para outros sistemas. Por quê? Porque eles utilizam octal e hexadecimal, e essa é uma das características que são facilitadores da memorização dos números. Por exemplo, se temos o valor binário este aqui, e queremos passar, que vimos o valor do pulsar aqui, queremos passar para hexadecimal. Olha que truque interessante. Para passar para hexadecimal, ao invés de ter que fazer todo esse cálculo complicado que acabamos de apresentar, neste tipo de, digamos, sistemas de numeração, a passagem de binário para esse sistema é muito fácil. Como que é feita? Olha, fazemos grupos de 4. Aqui temos o primeiro grupo de 4, 0, 0, 1, 0. O seguinte, 1, 0, 0, 0. Dividimos o número em grupinhos de 4, como se fossem grupinhos de 4. E aí já simplesmente pegamos a tabela do hexadecimal e olhamos a tabela. O que seria 0, 0, 1, 0 na tabela? Ah, é 2 em decimal. Desculpa, em hexadecimal. E 1, 0, 0, o que seria 8 em hexadecimal. E 1, 0, 1, 0, em hexadecimal. E aí já temos rapidamente a passagem de binário para hexadecimal. De todos modos, existem alguns pessoal da computação que fala, puxa vida, é que eu realmente o hexadecimal não termino de... Tudo bem, serve para memorizar mais fácil, tudo é muito mais enxuto, esse número do que o binário, tudo bem. Então, para essas pessoas que não queriam se lembrar das letrinhas, foi utilizado o octal. Então, como se utiliza para a passagem de o binário para octal? É ainda mais fácil. Em vez de fazer grupos de 4, você faz grupos de 3, aqui grupinhos de 3, e simplesmente vai lá na tabela e traduz 2 em octal, 0, 2, 5, 0, tal. E aí você se lembra deste número aqui embaixo, um pouquinho mais longo do que o hexadecimal, mas para algumas pessoas falam, não, mas pelo menos não tem o A, o E, o F, que são complicados de se lembrar. Não precisa disso. Então, tudo bem? E agora, como nós fazemos para passar de binário para decimal? Olha, se tivéssemos que passar binário para decimal utilizando o valor posicional, aqui teríamos valores posicionais enormes. Por exemplo, aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui teríamos, 12. Aqui, qual seria 2 elevado a 12? Não, 2 elevado a 11, perdão. 2 elevado a 11, 2 elevado a 12. Valores muito grandes. Então, o melhor para passar um número para decimal a partir de binário é converter primeiro o número em hexadecimal. Uma vez que você já tem o número em hexadecimal, aí já passa... Utiliza o valor deste número hexadecimal, onde tem já a base 16, e já você fala E multiplicado por 16 elevado a 4, mais A por 16 elevado a 2, mais 8 por 16 elevado a 1. Olha, não que seja super fácil. Se fosse um número em sistema sexagesimal, seria bem mais curto. Mas, tudo bem, deu um número somando todos estes valores. Já no final deu um número em decimal, que é este aqui que nós temos, que seria 47.057.538, seria, neste caso, a frequência do pulsar, esse que estávamos olhando anteriormente. Bom, então, mais algumas diquinhas que é importante. Porque, olha, no el sistema binário, o sistema dos computadores, o que é realmente necessário é saber somar em binário. E o sistema binário fazemos a soma idêntico que fazíamos em duodecimal. Só que o que vai para frente seria, ao invés de uma dúzia, seria um par. Então, por exemplo, você faz 1 mais 1,
seria um par. Então, 1, 0. Então, colocar 0 e vai ao 1 para o valor seguinte. Tá? Um par. Já a coluna seguinte acrescenta um 1. Então, seria idêntico que o valor, a explicação, a soma seria idêntica que a explicação que fizemos com o sistema duodecimal. Cada vez que nós temos um grupo já formado, passamos esse valor para a seguinte coluna. Mas, e como que são feitas as subtrações em binário? Olha, os computadores não sabem subtrair. O que se faz para subtrair é você tem, por exemplo, neste número aqui que temos aqui, neste exemplo aqui, você tem um número acima, você tem um número abaixo. Então, para subtrair, você obtém, a partir deste número de baixo, o chamado complemento de 2. E soma ao número de acima o complemento de 2. Uma vez somado ao número de acima o complemento de 2, aí apaga o valor que sempre aparece, ou quase sempre aparece, como se fosse uma coluna a mais. Então, sempre tem que apagar, tá? Então, primeiro, pega esse número da esquerda, o número subtraindo, coloca o complemento de 2 aqui e soma o complemento de 2. Mas, professor, o que é isso de complemento de 2? Bom, deixa que eu te explique. Como que se faz o complemento de 2 no número? É muito simples. Por exemplo, o complemento de 2 do número 11010. Você vai de direita para a esquerda, começando pelo dígito menos significativo. Ou seja, aqui estamos falando aqui, deste valor aqui, o dígito menos significativo. Vamos de direita para a esquerda. Então, vamos de direita para a esquerda e na hora que encontramos o primeiro 1, pegamos todos os dígitos à esquerda desse 1 e invertimos. Tá? Então, basicamente, pegamos aqui, o complemento de 2 fica assim, o 0 fica, o 1 fica, o primeiro 1 que encontramos, e todo que está à esquerda vira. Então, 1, 0, 0 e 0. Tá? Então, nós temos 0, tudo bem, aqui embaixo, 1, tudo bem? Ou seja, vamos de direita para a esquerda até encontrar o primeiro 1, e depois invertimos todo o que está à esquerda desse 1. Bom, pois esse é o complemento de 2 de um número. E para fazer subtrações, os computadores não sabem subtrair. Eles simplesmente acrescentam ao número o complemento de 2 e apagam a casa o que fica extra, o valor extra que fica à esquerda. Por isso temos esse xizinho em vermelho apagando o valor. Sempre apaga. Então, é uma forma fácil para o computador fazer uma subtração. Bom, então, olha que interessante. Temos passado dos códigos quaisquer para os códigos numéricos, que já os códigos numéricos são aqueles que têm um valor posicional, tá? E já temos visto que na humanidade partíamos de sistemas de numeração enormes. Nos sumérios tínhamos os sistemas duodecimais e sexagesimais, e atualmente a nossa civilização está baseada no sistema binário. Como vimos, todo que se grava nos computadores ou nos celulares é transformado a sistema binário. Só tem zeros e uns, que no sistema binário são 0 volts e 5 volts. Basicamente, esse tipo de voltagem, 0 significa 0 e 5 volts significa 1. Então, olha que interessante. Bom, então vamos terminar por aqui a aula, mas é muito importante que vocês pratiquem e façam o que nós fizemos com o sistema duodecimal, façam com outros sistemas, porque se faz idêntico. Ou seja, temos várias operações. Passagem de decimal para outro sistema. Utiliza-se para passar de decimal para outro sistema a divisão sucessiva. Vamos dividindo sucessivamente, como fizemos no sistema duodecimal. Agora, já quando nós queremos saber o valor do número em decimal, simplesmente somamos os valores posicionais de cada um dos dígitos do número. Foi uma grande descoberta desta aula, foi
que os primitivos contavam até 10 com uma única mão, eu acho incrível, porque isso acontece em algumas sociedades. E eu já notei essa forma de contagem, como já falei, eu já, por exemplo, não quero me lembrar de alguma coisa, então já faço esse símbolo com o dedo da mão esquerda. Então, olha, espero que tenham gostado da aula e até o próximo dia. Tchau, tchau.